vezes eu e você vivemos? Ficamos entre o que Deus diz e entre o que o nosso coração diz. E o nosso coração, ele tem razões para dizer algumas coisas. O meu coração e o seu coração é fundamentado em fatos. O meu coração e o seu coração têm razões para que nós disséssemos, para que a gente diga e para que a gente dirá coisas. O meu e o seu coração é fundamentado em situações em que a gente foi magoado, entristecido, caluniado, em situações em que nós nos tornamos vítimas. O meu e o seu coração têm razões. E muitas vezes o meu e o seu coração, cheio de razões, fundamentados em fatos, nós ouvimos tudo isso e olhamos para Deus, esperamos que Deus diga o que a gente quer ouvir, esperamos que Deus respalde o que está no meu e no seu coração, e de repente Deus contraria o meu e o seu coração. Aqui começa um embate. Jonas tinha a opção de ouvir Deus e obedecer, mas Jonas também tinha a opção de ouvir o seu coração e ser dirigido pelo coração. Jonas não fugiu de Deus por rebeldia, Jonas não fugiu de Deus por desobediência, Jonas simplesmente resolve não ir aos ninivitas porque estava cheio de razões para não fazê-lo. Eu tenho razões. Se eu perguntar para cada um de vocês, se você tem razão para não perdoar alguém, você vai dizer que tem. Se eu perguntar para você se você tem razões para não mais estar junto com um grupo ou com alguém, você vai dizer que tem. Mas o fato é que Jonas está diante de uma palavra, a de Deus. E o que faremos com isso? Eu quero que você entenda nessa noite que Jonas, ele resolve ouvir o coração. E quando nós decidimos ouvir as razões dos nossos corações, nós começamos um declínio, nós começamos uma decadência em todos os níveis. Você percebe que quando Jonas ouve Deus falar para ir aos ninivitas e ele simplesmente muda toda a rota, ele simplesmente vai por um lugar totalmente diferente daquilo que Deus havia determinado e orientado, ele começa a perder a comunhão com Deus. O texto bíblico vai dizer que Jonas foge de Deus, ainda sabemos que isso não é possível, mas Jonas começa a fugir da voz de Deus. E o interessante é que quando nós começamos a fugir daquilo que Deus está dizendo, nós começamos o princípio de uma decadência, de um declínio na comunhão com Deus. Quando nós ouvimos o nosso coração e deixamos de ouvir Deus, a gente vai perdendo a conexão com o Pai. O primeiro homem, Adão e Eva, os primeiros casais, os primeiros humanos sobre a terra, eles tinham uma comunhão plena com o Pai. A Bíblia vai nos dizer que todos os dias, na viração do dia, o Pai descia sobre o Éden, o Pai tinha comunhão, o Pai falava e eles ouviam. Mas quando eles começam a ouvir outras vozes, quando eles começam a ouvir a voz do coração e não foi a voz do diabo, o diabo não tem nada a ver com isso. Eva não ouviu a voz do diabo, ela ouviu a voz do coração, porque o diabo apenas potencializou, o diabo apenas ampliou, o diabo apenas deu luz ao que já estava no coração. O diabo não pode decidir coisas por mim e por você. Nós não somos marionetes na mão de um diabo. Tudo que o diabo faz é dar luz ao que já está dentro do meu e do seu coração. Ele potencializa. Quando Eva olha para o fruto e ela se sente atraída pelo fruto, o diabo diz, então é isso que está no seu coração. E ele começa a falar e ela começa a dar ouvido ao seu coração. Então, quando ela ouve o coração dela, e o esposo também ouve o coração, e eles começam ali o começo de uma perda de comunhão com Deus. A minha pergunta já é, quem você está ouvindo? Quem está falando mais alto? Deus
ou seu coração? Jonas, ele perde comunhão porque ele tenta fugir, como Adão e Eva fizeram. Adão e Eva estão numa tentativa desesperada. Eu não quero ouvir Deus, porque eu já sei o que Ele tem para me dizer. Porque eu já dei ouvido ao meu coração, agora Deus vai dizer outra coisa, e eu não quero ouvir o que Deus tem para dizer. E eles tentam de uma maneira frustrada se esconder de Deus, e eles ouvem Deus falar o que Deus vai falar nessa noite, e Deus diz: Adão, aonde você está? A voz de Deus era um convite: Adão, se apresente, Adão, me ouça, para de se ouvir. Sabe qual era a voz do coração de Adão agora? Era a voz de culpa. Era a voz de alguém que perdeu a essência, de alguém que perdeu a comunhão, e que está ouvindo o seu coração dizendo: você quebrou o pacto, você quebrou a aliança, não tem mais nada a ser feito. Mas o que Adão não sabia é que Deus também já sabia que Adão ia quebrar o pacto. Deus já sabia que eu ia pecar, que você ia pecar. Deus já sabia que eu e você iríamos ouvir o nosso coração ao invés de ouvi-lo, e por isso Deus preparou o resgate. Você não está perdido porque você ouviu o seu coração. Você não está falido e fadado à vergonha, ao declínio, porque você ouviu o seu coração. Porque Deus, que me conhece e te conhece, já desde a eternidade sempre eterna, preparou o caminho de volta para a voz dEle. Se você crê, diga amém. Jonas está perdendo a comunhão, porque não quer ir a um lugar que Deus disse para ir, porque o coração dele estava embasado, fundamentado em razões. Jonas perde a direção da vida, é para ir para Nínive. Ele atravessa e sai daquela região da Mesopotâmia, a região do Oriente, e vai para a Europa. Caminho totalmente oposto. Quando a gente começa a ouvir a voz do nosso coração, a gente começa a ser enganado pelo coração, porque a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é um GPS sem direção, é um GPS em surto, é um GPS descontrolado que leva o homem por caminhos que, no fim, o levarão à decepção, à dor, à tristeza, à angústia. Jonas está indo por esse caminho de perder comunhão com Deus, de perder a direção da vida. Jonas está com a vida toda atrapalhada, porque ouviu o coração. Talvez você diga: mas eu cresci ouvindo que a gente tem que seguir o coração, a gente tem que ouvir o coração. Isso é o senso comum, isso é o dito popular, mas não tem nada a ver com Bíblia. Porque a Bíblia, quando se refere a coração, ela sempre se refere a coração de forma negativa, dizendo que o coração do homem é enganoso, que do coração procede a maldade. Jonas, além de perder a comunhão e além de perder a direção da vida, Jonas também perde a segurança em Deus. Porque, irmãos, uma coisa é eu ir no lugar mais perigoso do mundo com Deus, e a outra é eu ir para o lugar mais seguro do mundo sem Deus. Jonas, ele perdeu a segurança que tinha em Deus. Ele podia ir aos ninivitas como ele foi depois. Ele podia enfrentar os assírios como enfrentou depois. E nada aconteceu, porque quando Deus te dá uma ordem, quando Deus fala com você, você pode ir, porque Deus já foi primeiro. Deus não te manda sem Ele ter ido antes. Deus nunca vai falar com você algo que Deus já não saiba o resultado. Deus não brinca com as minhas emoções, Deus não brinca com a minha fé. Se Deus disse, Ele respalda o que disse. Então Jonas, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a direção da vida e ele perde a segurança, ele vira um aventureiro. Sabe, existe nos canais fechados alguns programas de aventura. Pessoas escalando montanhas, pessoas subindo de rapel, pessoas se jogando de aviões e
tentando aplainar com aquelas roupas próprias para isso. Eles chamam tudo isso, que ao meu ver são riscos, eles chamam de aventuras. Quando a gente ouve o coração, a gente vai pelo caminho das aventuras. A gente diz, pode dar certo, mas existe um risco muito grande de dar errado. Mas vou tentar. Pessoas que andam e que são dirigidas e motivadas e norteadas pelo coração, pelas razões do coração, são pessoas que vivem numa corda bamba. São pessoas que vivem no slackline, ele fica para lá e para cá, e ele tenta se controlar, tenta se manter em pé. Conhece alguém assim? Que passa a vida inteira tentando se manter em pé. Tentando se equilibrar, porque ouve o coração. Mas se você ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Ele firma os nossos passos. A palavra de Deus diz que Ele faz com que nós pisemos em rocha firme. A palavra de Deus não deixa a gente oscilar. A palavra de Deus não deixa a gente titubear, ir para lá e para cá. A palavra de Deus nos mantém de pé. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O apóstolo Paulo está dizendo, para de viver aventuras. Para de se aventurar e viva a voz de Deus. Jonas, ele passa a ouvir a voz do coração e ele começa a afetar diretamente e indiretamente pessoas. Eu acho isso muito louco. Porque quem ouve a voz de Deus sou eu, quem ouve a voz do meu coração sou eu, porém, todavia, todas as pessoas que estão ligadas diretamente e indiretamente a mim, sofrem com as minhas escolhas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Porque se eu escolhesse e somente eu sofresse as consequências do erro ou do acerto, seria algo muito bom. O problema é que Jonas não foi convidado para estar naquele navio. Jonas não ouviu ninguém dizer a ele que o navio estava indo para a Espanha. Ninguém conhecia Jonas no navio. Ele simplesmente entra naquele navio. Ninguém tinha nada a ver com as escolhas de Jonas. Mas porque Jonas estava naquele navio, ouvindo a voz do seu coração, ele passa a levar tempestades para aquelas pessoas. E isso é muito sério. É muito sério porque quando eu não ouço a voz de Deus e ouço a voz do meu coração e as minhas razões, tem pessoas sofrendo. Eu trabalho com dependência química e a literatura vai dizer que para cada adicto, de 6 a 8 pessoas são afetadas. Sabe o que significa a palavra afetado? Vem de afeto, de vínculo emocional. Então, quando eu faço uma escolha com base no meu coração e não com base na palavra de Deus, as pessoas que têm afetividade comigo, elas sofrem. Eu não sei, é a primeira vez que estou pregando aqui. Ou vocês não estão gostando, não estão entendendo nada, ou Deus está falando muito. Porque está muito silêncio. Mas continue em silêncio. Deixa Deus falar. Porque nessa noite, o Senhor está dizendo para você, que se você continuar dando ouvido ao seu coração, tudo que você tem pedido para Deus, para mudar, não vai mudar, porque Ele está dizendo para você, você está querendo que eu te ouça, mas você não me ouve. Você está querendo que eu te dê ouvidos, mas você não me dá. Jonas, ele entra num navio, e ele leva uma tempestade. Ele afeta diretamente e indiretamente as outras pessoas. Percebe que nós, quando damos ouvidos ao nosso coração,
Nenhum lugar está bom. Nenhum lugar. Quem anda movido por sentimento, quem anda movido por emoções, nenhum lugar é bom. Nenhum lugar sacia. Nenhum lugar é o suficiente. Há sempre algo faltando. Porque o coração do homem é como um poço sem fundo. Tudo que você joga, ele quer mais. Salomão já dizia isso, que está no coração do homem a sanguessuga, e ela tem nome, me dá e me dá. O homem sempre quer. Filosoficamente falando, o homem é alguém que sempre ele atrai, ele quer absorver, ele quer receber. Por isso que ele faz escolhas erradas. Jonas, ele se torna um peso, porque ele obedeceu à voz do coração. E quem anda movido pelo coração é peso. Eu nunca fui legalista, nunca fui moralista, sempre de púlpito preguei e prego que o pior pecador é aquele que está com o microfone na mão. E não tenho problema nenhum para dizer isso. Posso pregar para 2.000, como já preguei, para 3.000, para 4.000, para 2. Eu vou sempre dizer que o maior pecador presente é o que tem o microfone na mão. Porque é o que está dizendo a você o que você tem que fazer. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então eu não tenho problema com isso, não. E posso lhe dizer que já fui peso. Será que tem mais algum corajoso aqui para dizer eu também já fui peso? Tem alguém aqui? Vou perguntar de novo. Tem mais algum crente corajoso aqui que reconhece que em algum momento da sua vida você já foi peso? E seja sincero, você foi peso por quê? Porque você ouviu Deus? Não. Aquele que ouvir a voz de Deus jamais vai ser peso, muito pelo contrário. Aquele que ouvir a voz de Deus, ele será portador de boas notícias, ele será portador de luz, de paz, de unção, de poder do Espírito de Deus, porque ele está obedecendo a voz de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque engana-se quem pensa que essa foi a primeira missão de Jonas, não foi. Jonas, filhos de Amitai, tinha um ministério profético bem sucedido. Era tão bem sucedido que havia outros profetas nos dias de Jonas, e Deus poderia ter escolhido outro profeta, mas como Deus sabia, Jonas é bem sucedido, Jonas é profeta, Jonas é meu servo, então eu vou mandar ele para essa missão difícil. Não vou mandar qualquer um. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ainda que eu e você ouçamos a voz do nosso coração, embasada nas nossas razões, Deus falou comigo e com você, e você sabe, e Ele falou, sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, nem você, não é porque somos santarrões, não, Ele falou porque Ele acredita em mim e em você. Ele falou com você porque Ele acredita que você pode ouvi-lo. E Ele acredita que se você ouvi-lo, você vai dar conta, que você é capaz. Mas Jonas, cheio de medo, cheio de preconceito, eu vou até aquele povo que tira a pele? Não vou, porque o meu coração não deixa. Talvez eu esteja pregando para alguém que você sabe o que você tem que fazer, mas seu coração não está deixando. Seu coração não está deixando. E que bom. Porque hoje é uma noite que pela fé, Deus quebra as correntes do teu coração. Deus quebra todas as amarras, tudo que prende você, tudo que te faz acreditar naquilo que você está ouvindo no seu coração. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Mais alguém sente a presença de Deus aqui? Não é emocionalismo, é Deus. Deus, Ele se manifesta através de sua palavra, para quebrar cadeias, aguilhões, é pela palavra. E o meu ministério é um ministério de cura interior. Eu tenho consciência disso.
Eu tenho consciência que Deus cura o homem no seu comportamento, porque o homem é um ser comportamental. Então eu creio que aqui agora, eu vejo pelos olhos da fé, que está havendo uma cura, e é uma cura na tua alma. Você crê nisso? Diga amém. Então Jonas, ele se torna um peso. A Bíblia vai nos dizer que por causa da tempestade, o navio começa a balançar e as pessoas começam a pegar o que tem e começam a jogar fora. Elas querem aliviar o peso. Elas querem tirar aquilo que elas acham que está fazendo o barco pender para um lado e para o outro, e elas começam a tentar, uma tentativa humana de resolver as coisas. Quem ouve mais a voz do coração do que a voz de Deus são pessoas que têm ideias brilhantes. As pessoas que ouvem mais o seu coração, elas se automanipulam. Elas são expert em manipular-se. A manipulação de alguém que segue o seu coração é tão grande que ele faz a mentira se tornar verdade e acredita nela. Ele faz aquilo que ele sabe que vai dar errado e todo mundo acreditar que vai dar certo. Movido pelo coração e por suas razões. Então começam a pegar tudo que acham e começam a jogar na tentativa de resolver o problema. Vamos aliviar o peso. Meu irmão, a única coisa que pode aliviar o peso da minha alma e da tua alma é voltar-nos para Deus, ouvir a voz de Deus, se submeter a Deus, se humilhar para Deus, meter a boca no pó, consagração, jejum e oração e falar: Deus, eu quero repetir o que Paulo disse, que não viva mais eu, mas que o Senhor vive em mim, que eu morra para mim. Morra para você. Jesus disse que a árvore, que a semente nunca vai dar fruto se ela cair e não morrer. O princípio da vida é a morte. A morte gera vida, parece um paradoxo louco, mas é assim. Cristão, para viver e ter vida plena, vida abundante, tem que morrer primeiro. Então não vai adiantar você querer aliviar o peso. Você pode jogar o que você quiser fora. O peso vai continuar no teu barco. Mas se nessa noite você falar para Deus: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Jonas, ele traz um problema que não é só dele agora. O interessante é que tem muita gente batendo no peito dizendo: o problema é meu. Hoje à tarde eu fui visitar uma família. Filho muito novo, 19 anos, e está em drogadição, no uso abusivo de drogas. Levou uma paulada na cabeça, bastante paulada no peito e nas costas, muito machucado. E eu fui visitar essa família. E o pai disse: tudo que eu sempre ouvi do meu filho é: o problema é meu. O problema é meu. Pessoas dirigidas pelo coração, elas tendem a dizer isso: o problema é meu. É eu que sei. Eu não sou moleque, sou homem. Eu que sei de mim. Não vou na casa de ninguém pedir conselho. Não como e não bebo na casa de ninguém. Então eu é que sei de mim. Pessoas movidas pelo coração são autossuficientes. Até, problema aparecer. Porque quando o problema aparece, o problema não é mais teu, filho. O problema é de todos aqueles que estão junto com você. Você está entendendo o que eu estou pregando? Jonas está ali causando peso e eles estão tentando resolver o problema do peso. Jonas, a Bíblia diz que ele desce para o porão do navio. Escute isso. Quem em sã consciência mental e emocional vai saber que está tendo uma tempestade, que o barco está a ponto a ir à deriva, e o indivíduo ainda consegue descer aos porões e dormir?
Quem é que consegue dormir embaixo, sabendo que em cima está um fervo? Quem é que consegue descansar sobre um porão de navio, sabendo que na superfície pessoas estão sofrendo, pessoas estão querendo a morte, pessoas estão com medo de morrer, tudo porque o indivíduo causador do problema dorme? Eu vou te dizer uma coisa. Isso não é anormal. O que mais é normal é que pessoas dirigidas pelo próprio coração, que deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do coração, elas vivem numa outra situação que chama negação. Diga comigo, negação. Sabe o que é negação? A psicologia vai dizer que negação é quando o indivíduo ele sabe que existe um problema. Ele sabe que existe e sabe das consequências, ou melhor, ele sabe tudo do problema, mas ele faz de conta que não existe nada. As pessoas movidas pelo coração e não ouvem a voz de Deus, elas caminham, elas vivem naturalmente. Elas vivem naturalmente e elas estão dormindo, deitadas, elas estão vivendo naturalmente, enquanto todo mundo em volta está sofrendo. Jonas estava ali num estado de dormência, sabe por quê? Eu me lembro que lá, 24 anos atrás, no meu auge de drogadição, quando eu usava muita droga, para não enfrentar os meus pais, para não enfrentar a sociedade, para não enfrentar o problema de frente, sabe o que eu fazia? Eu dormia. E eu desejava dormir ao ponto de dormir 2, 3 dias direto, porque dormir para mim era cômodo. Dormir para mim era mecanismo de defesa. Enquanto eu durmo, eu não sinto nada, não vejo nada, não sei de nada. Mas pessoas dirigidas pela voz de Deus, quando ele ouve o primeiro vento de problema, quando ele ouve o primeiro sinal de problema, ele se levanta e diz: Deus, o que é que está acontecendo aqui? Deus, o teu servo te ouve, eu estou sentindo que tem um problema chegando aí. Oh Deus, como que eu resolvo? Porque pessoas que ouvem a voz de Deus são proativas espiritualmente, elas se apresentam, elas sabem e confiam que não importa o tamanho do problema, Deus é Deus. Elas sabem que Ele é Deus. Eu não preciso dormir para fingir que o problema não existe. Eu não preciso me entupir de remédio para saber que o problema não existe. Eu não preciso beber, me drogar, me prostituir. Eu não preciso de balada. Eu não preciso de nada que mascare que eu tenho problema. Se eu tenho, eu digo eu tenho. Mas eu tenho um Deus que é maior do que problema. Eu tenho um Deus que restaura tudo. Jonas vai dormir. E dorme um sono profundo. Mas a outra coisa que acontece é que alguém vai lá e acorda Jonas. E quando alguém acorda Jonas, Jonas sai de baixo, vem para a proa do navio, percebe que tudo que está acontecendo, os homens dizem para ele: Jonas, ó, tem um problema aqui, cara.